Oi, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O estado do Piauí se transformou, sob as gestões do PT, num estado completamente inepto. Faltam realizações, falta o planejamento administrativo e sobram a incompetência e os empréstimos. Somente nos últimos anos, 4 ou 5 anos, foram pelo menos 6 grandes operações de empréstimos aqui no estado do Piauí, que elevaram a nossa dívida para 3 bilhões 570 milhões de reais a mais. E o curioso de tudo isso é que todos esses empréstimos, todos eles foram para estradas. 1 bilhão e 200 milhões de reais, 600 milhões de reais, 900 milhões de reais. Esse aqui é aquele do Finisa, que foram em 2 fases, né? O Finisa 1 e 2, por conta de irregularidades gritantes na liberação das prestações de contas pelo governo do estado. A irregularidade também de ter tirado da conta específica do contrato de empréstimo e jogado na conta única. O estado, inclusive, hoje é réu na Justiça Federal em face desse problema. Quer dizer, não prestou conta de 270 milhões de reais, aí criou um novo programa, recebeu autorização do Tribunal Regional Federal para liberar o dinheiro. E logo em seguida recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal para liberar a segunda parcela da primeira fase, que é o Finisa 1. Exatamente aquela fase em que ele não prestou contas de 270 milhões de reais. Aí nós tivemos mais 690 milhões de reais já este ano de 2021, 83 milhões de reais e 97 milhões de reais. Esses últimos 2 que eu falei foram empréstimos formulados junto ao BRB, que é o Banco Regional de Brasília. Essa relação do governo do Piauí com o governo de Brasília, ela precisa ser melhor investigada. Eu estou falando porque não faz sentido. O estado do Piauí não tem condições de pagamento, não tem condições de endividamento. Isso já constou em algum momento recente de um relatório do Ministério da Economia. E por algum motivo inexplicado até hoje, foi liberado para o estado obter esses empréstimos. Nós estamos criticando porque entendemos que é melhor para o Piauí se nós tivéssemos um governo realmente comprometido com o Piauí, e não com empréstimos, e não com enriquecimento ilícito, como consta de muitos dos processos que responde o senhor governador, o senhor secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que ele quer colocar todo o custo no cargo de governador. Então nós tivemos essas 6 operações que totalizam 3 bilhões 570 milhões de reais. Isso num período de tempo muito curto. Não fiz aqui um levantamento histórico de todos os empréstimos feitos pelo senhor Wellington Dias. Porque a grande verdade é que o governo esconde informações sobre os empréstimos. Ele pega o dinheiro dos empréstimos, joga na conta única e com isso dificulta a transparência, o controle social e até mesmo o trabalho dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado, como o Ministério Público do Estado. Se bem que esses órgãos, eles não têm a serventia que a gente gostaria, que era exatamente indicar a irregularidade e punir a irregularidade. Porque os auditores, eles trabalham, eles fazem um levantamento técnico, eles mostram onde o problema está. Mas quando chega lá naquele conselho do tribunal, aí você não tem absolutamente nenhuma providência. Nada é feito para conter essa sangria desatada de que eu estou falando aqui. Só esse ano, senhoras e senhores, espectadores aqui do canal, foram 870 milhões de reais. Quando eu digo quase 1 bilhão, eu não estou cometendo exagero. Foram 690 milhões junto ao Banco do Brasil, mais 83 milhões junto ao Banco Regional de Brasília, e recentemente o governador assinou um outro empréstimo de 97 milhões, também junto ao Banco Regional de Brasília. Aqui no canal, nós temos muitos vídeos falando sobre a questão dos empréstimos. Isso aí daria um histórico, né, para quem pesquisa, porque a gente pesquisa sobre as informações veiculadas pelo próprio governo, lá na Coordenadoria de Comunicação. A gente pesquisa onde tem o que ele não faz a prestação de contas, ele faz a propaganda e depois não realiza. Daí defendermos a realização de uma CPI dos empréstimos, o que é praticamente impossível.
não é improvável, é impossível. A Assembleia tem 30 deputados estaduais eleitos. Tem pelo menos 40 deputados na folha recebendo, porque há mais 10 convocados pelo senhor governador. Então, só a base do governo, dos que estão no exercício do mandato, possui de 26 a 25 votos, e a oposição apenas 4 ou 5. Tanto é que a deputada Tereza Brito, diligente, atuante, juntamente com outros parlamentares da oposição, igualmente diligentes e atuantes, mas em menor número nada podem fazer, solicitou uma CPI para tentar identificar as irregularidades praticadas pelo governo, que estão sendo investigadas inclusive pela Polícia Federal, com os recursos do Covid, que seria a CPI do Covid. Está acontecendo lá no Rio Grande do Norte uma CPI parecida com a que a deputada Tereza Brito queria fazer aqui. E não realizou. Exatamente por que não realizou? Porque não tem número. Precisaria de pelo menos 10 assinaturas, ela consegue aí 5 assinaturas dos deputados da oposição e fica rodando lá no plenário, visitando os gabinetes dos colegas da situação, a não ser que o governador deixasse de cumprir algum compromisso com os deputados da situação, da base. Os calçamentos, o asfaltamento, nenhuma obra de infraestrutura, somente esses paliativos urbanísticos para garantir recursos às construtoras e aos senhores deputados estaduais e federais em suas campanhas de reeleição. Então a situação é essa, né? Era preciso ter uma CPI dos empréstimos para que se pudesse verificar realmente a situação. Nós já tivemos aqui uma CPI há muito tempo, ainda nos anos 90, que foi a CPI do PDV. Não me lembro de outra CPI na Assembleia Legislativa. Inclusive essa CPI foi encampada pelo então deputado Wellington Dias, que hoje é o atual governador, que vivia de apontar o dedo para as irregularidades dos outros e hoje é um dos maiores elementos de escândalos políticos da história do Piauí. Não tem outro governo com mais escândalos do que o senhor Wellington. Então essa é a nossa conversa de hoje aqui com vocês, é o nosso vídeo, e eu gostaria que você compartilhasse nas suas redes sociais com amigos, familiares e admiradores. E não esquecesse de marcar o sino aqui embaixo para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Receba o meu abraço e até o nosso próximo encontro.